Lula ou Bolsonaro? Como responder a esta maldita pergunta? Hoje a gente vai tentar fazer isso, mas antes de eu te estressar falando de política, eu quero falar da Jumpstack. Eu sei que dá vontade de pular e ir direto pro vídeo, mas eu garanto pra você que é menos de um minuto. Muito obrigado, Jumptask. Muito obrigado. Mas você também pode agradecer, porque a Jumptask é um dos jeitos mais fáceis que se tem pra ganhar dinheiro. Se você tiver uma conta nessas plataformas, é só logar com sua conta, se não, é só entrar no e-mail. É bem tranquilo. Pra isso, você precisa realizar algumas tarefas, como por exemplo, testar aplicativo, jogar uns joguinhos, revisão de anúncios e outras coisas mais. Como por exemplo, baixar o Opera GX e testar ele. É bem de boa também. Eles são uma empresa de trabalho mundial e que as tarefas são simples e você pode fazê-las em qualquer hora e em qualquer lugar. Mas, se tu quiser mais fácil do que isso, é só abrir o link aí embaixo, se registrar e cadastrar na Honeygain, que tem parceria com a Jumptask. Fazendo isso, tu já começa com $7. Só os primeiros 1000, tá? Não começa mal. Com algumas tarefinhas mais, você consegue tirar o dinheiro em qualquer moeda, como por exemplo o dólar. Bom, pelo menos aquele nitrinho no Discord, aquela mensalidade do Crunchyroll, do Spotify, tu garante com a Jumptask. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com eles através das redes sociais, beleza? Bom, agora vamos estressar um pouquinho. Oi gente, mais um vídeo. Com certeza seria muito mais fácil não falar nada a respeito de política, então por que entrar nessa discussão, já que não tem jeito nenhum de sair ganhando? Se eu falar que X tá certo, eu tô errado. Se eu falar que Z tá certo, eu tô errado. Se eu falar que os dois estão certos, eu entro em contradição. E se eu falar que os dois estão errados, vão dar um jeito de me chamar de isento, alguém que não tem capacidade pra formar a própria opinião. Pelo que parece, não tem motivo nenhum pra tocar nesse assunto. Nem mudar sua opinião eu vou conseguir. Talvez seja por isso que o Pondé, em uma entrevista ao Brasil Paralelo, quando questionado com essa pergunta, disse: só um inocente responde esse tipo de pergunta. Sem dúvida nenhuma, seria muito mais fácil fazer uma parte 2 deste vídeo. Coisas que fazem de você uma pessoa legal. Faça um vídeo parecido, ninguém se incomoda, todo mundo elogia, eu durmo feliz e ó, boa. Mas talvez no meu caso vale a pena comentar sobre. Eu não sei há quanto tempo tu tá inscrito nesse canal, e se faz pouco tempo talvez você ainda não tenha percebido, mas com uma certa frequência eu tento te colocar pra pensar sobre questões que você nunca pensou, sobre questões que não são tão simples assim de responder, como por exemplo o vídeo passado a respeito do livre-arbítrio. Se o livre-arbítrio não existe, então ninguém é moralmente responsável por nada. Também tem o vídeo em que eu comento a respeito da omissão, onde eu te coloco numa situação que... bom, vê lá e depois tu me diz se contaria a verdade. Poderia citar aqui também o vídeo que eu comento a respeito do sentido da vida, me baseando nas reflexões do Ludo, enfim, tudo isso é feito com uma intenção, pra gente aprender a pensar. Não que eu seja um professor de filosofia ou algum mestre da reflexão, mas há quem diga que até mesmo nos livros ruins é possível tirar algum aprendizado. Quem sabe esse canal seja algo parecido. Mas vocês concordam comigo que não adianta nada trazer um pouco de filosofia, fazer uma reflexão aqui ou ali e não olhar também nossa realidade? Senão a gente acaba se tornando... eu vou chamar isso aqui de advogado da filosofia. Imagine um advogado aí que sabe todas as leis de cor, mas se ele pega um caso que foge um pouquinho dessas leis, com algumas exceções... pronto, ele não sabe julgar o caso. Da mesma forma a nossa realidade. Não adianta nada eu conhecer um diálogo de Sócrates, ter lido um livro de filosofia, se com essa bagagem toda você não consegue interpretar a sua realidade. Conhecendo todas essas coisas, você conhece no máximo a história da filosofia, que é importante, mas não filosofia de fato. Quem dera se em todas as escolas tivéssemos não somente professores de filosofia, mas filósofos, pessoas que nos ensinam a pegar esse conhecimento do passado e interpretar o presente. E o presente, ao meu ver, é bem triste. Cai aqui entre nós, um povo que assiste o Jornal Nacional e acha que o mito respondeu tudo com coerência e destruiu a Rede Globo. Um povo que acredita que Luiz Inácio Lula da Silva irá combater a corrupção. Um povo que se coloca numa situação de deixar os dois piores candidatos com o maior número de intenção de votos, é porque pensar não parece ser o forte dessa gente. Bom, na verdade não dá pra generalizar desse jeito. Pega de exemplo o Auxílio Brasil, R$600. Pro cara que tá precisando de dinheiro, isso aqui não é auxílio, é alívio no final do mês. E é natural que o cara nem se pergunte, por que aumentou? Brasil com inflação, pandemia, guerra, não vai ter nenhuma consequência justo em tempos de eleição? Essas perguntas talvez nem passe pela cabeça, porque a preocupação maior é pagar as contas, é colocar comida na mesa e, bom, problema resolvido. Ele nem imagina que esse dinheiro vai ser cobrado de novo através de imposto, até porque não existe almoço de graça, né? Então, algumas pessoas simplesmente não tem como culpar, agora com outras o papo não é tão simples assim. O que vocês acham do filho do Lula, que teve mais de 300% de lucro em um imóvel em um ano? É, absurdo, né? Oi? É absurdo, É absurdo, né? a gente tá... Deixa eu perguntar, mas não foi o filho do Lula não, foi o Flávio, filho do Bolsonaro. Faz o seguinte. E aí, deixa eu perguntar uma coisa. Cloroquina funciona? Funciona. Qual país adotou a cloroquina como política de saúde pública? Nenhum. Esse boné aqui parece que o do Che Guevara, é isso? Mas é, porque o outro lado é, ó. É do Che? Deixa eu perguntar uma coisa, o que a senhora acha? A gente é esquerda igual ele. Vocês são esquerda igual o Che Guevara? Não, a gente... Que não gosta de gay, que assassina quem é... de democracia, É? Mas o Che Guevara não gostava de democracia. legal. Ele gostava de ditadura. Beijo É. pra você, meu Obrigado, amor. gente. O que as senhoras acham de pessoas que discriminam mulheres homossexuais? Burras, ignorantes,
Ignorantes mesmo. O que a senhora acha do Lula quando chamou as mulheres de grelo duro? Ele chamou? Nunca vi. Quero ver. Fica procurando o que fazer. Faz um movimento das mulheres contra esse filho da puta. É de grelo duro, né, do nosso partido, porra. Nessas pessoas, o horror pela oposição é maior do que o horror pelo mal em si. Dostoiévski. Tô brincando, essa aí foi eu mesmo. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: existe nessas pessoas um horror pela oposição ou pelo mal da oposição, mas não pelo mal em si. Veja, de um lado nós temos um presidente que disse que se pudesse fechar o Congresso, fecharia. Com certeza isso não é muito democrático. Do outro lado, nós temos um ex-presidente que é amigo de um ditador que tá perseguindo cristãos na Nicarágua, e até a gravação desse vídeo ele não se pronunciou. Eu não acho que a frase que eu vou dizer agora se encaixa pra tudo, mas aqui ela se encaixa bem. Diga com quem andas e direi quem tu és. De um lado, um presidente que tratou a pandemia que matou muita gente com muita irresponsabilidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, disse ele. O outro agradece a natureza que criou esse monstro, mas depois ele se desculpou. Se foi de coração ou não são outros 500. Bolsonaro vê com bons olhos a ditadura militar. Já o Lula faz parte de um partido que gosta de financiar outras ditaduras. Recentemente, a família do presidente supostamente teria comprado 50 imóveis com dinheiro em espécie. Nada confirmado, mas é sim muito suspeito. O outro, em relação à corrupção, enfim, né, dispensa apresentações. Então, se houvesse de fato um horror pelo mal, esses dois não eram pra estar liderando as pesquisas. Mas estão. E claro, né, lembrando que é só a minha opinião. Porém, existem algumas pessoas que ao meu ver são mais sensatas. Não, veja bem, eu entendo que Bolsonaro ou Lula não são as melhores pessoas do mundo e coisa e tal, mas é melhor votar em X porque senão Y volta, e vice-versa. Esse é um discurso que tem bastante por aí, e a gente pode chamar ele de princípio do mal menor. E parece fazer muito sentido. Inevitavelmente, um dos dois males irá ganhar a eleição. Nesse caso, uma das coisas que eu posso fazer é impedir o avanço do mal maior votando no mal menor. Realmente, faz sentido, se existir um mal menor. E é aqui que a gente entende o título do vídeo, o paradoxo da política brasileira. Pelo menos pra mim. Acho que o voto nulo ou o voto em qualquer outro candidato seria mais coerente. Eu só apresentei algumas coisas porque meu canal não é de política e muita gente não entenderia certinho se eu mostrasse outras coisas. E resolvi pegar os exemplos mais simples pra gente poder pensar. Mas, pra mim tá muito claro que nenhum desses dois merece ser presidente da república. Alguém que tratou a pandemia com descaso não merece ser reeleito. Alguém que esteve bem perto dos maiores escândalos de corrupção e naquele momento não falou nada, e depois em rede nacional diz que o que mais adora fazer é denunciar a corrupção, claramente não merece ter uma chance. Na verdade, já teve chance demais. Problema, um dos dois vai ganhar, o que me obriga de certa forma a optar por um mal menor. Mas aí eu vou tentar escolher um mal menor e escolho. Aí eu fico, não dá, né? Não dá pra votar nesse cara. Olha o que ele defende, olha o que ele fez, não. Aí eu volto pro voto nulo ou outro candidato. Só que o princípio do mal menor realmente faz sentido. Aí eu vou tentar escolher, aí eu volto pro nulo, e aí eu entro nesse, entre aspas, paradoxo. O único jeito, então, de tentar optar por um mal menor não é olhando para aquilo que é objetivamente errado. Senão a gente cai no paradoxo mesmo. Como eu disse, alguém que tratou a pandemia com descaso não merece ser presidente, e quem participou dos maiores escândalos de corrupção também não. Desse jeito, a única forma de tentar escolher um mal menor seria olhar para aquilo que é subjetivo, questão de opinião. Então, se você odeia privatizações, vai de Lula. Se você é contra aborto, Bolsonaro e assim por diante. Uma outra pergunta que poderia surgir é: até quando nós vamos ficar optando pelo mal menor? Por que não simplesmente negar qualquer tipo de mal e olhar para outros candidatos ao invés de ficar nessa polarização? O verdadeiro problema de não negar o mal, independente se é de esquerda ou de direita, é que a gente acaba contribuindo para a ideia de uma frase que eu conheci há pouco tempo. O Brasil é um país com um grande passado pela frente. Se o mal simplesmente fosse negado, não tolerado, essa frase não faria tanto sentido quanto faz. Enfim, o meu canal não é de política, mas eu achei que seria interessante refletir sobre, já que é isso que eu faço em todo vídeo. Provavelmente eu consegui alguns haters aqui, então me ajuda com like, se inscreve pra me ajudar a chegar a 80 mil e até o próximo vídeo.